Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do sexto ano. E para começar, a gente vai fazer a correção de algumas questões da aula anterior. Então, vocês peguem um caderno para conferir, tá bom? Vamos lá. Na terceira questão, diz o seguinte: recebo R$ 30 de mesada mensal e gasto apenas 3/5 dessa quantia. Deposito o restante na poupança para comprar um aparelho de som. Quanto deposito por mês? Então, primeiramente, a gente tem que saber quanto é 3/5 de R$ 30. E como é que eu faço isso? Pega os 3/5, tá? E você vai multiplicar pelos R$ 30. Você pode fazer o numerador multiplicar pelo valor e depois dividir pelo denominador. Então, fica assim: 3 vezes 30, 90. 90 dividido por 5, 18. Ou você pode dividir primeiro o valor pelo denominador. 30 dividido por 5, né? 6, que dá 6. E multiplicar pelo numerador, que dá 3 vezes 6, que dá 18. Isso aí é o que gastou. Mas ele quer saber quanto depósito por mês, né? Quanto ainda restou, né? Desses R$ 30. Então, você faz 30 menos 18, que dá R$ 12. Então, ele deposita R$ 12 por mês da mesada dele. Quarta questão. O grupo do pedal de barras de buggy vai participar de uma prova de ciclismo de 60 quilômetros em Lucas do Rio Verde. Após percorrer o meio da rota, tem uma subida que é a parte mais pesada do percurso. A quantos quilômetros do início está o trecho difícil? Então, a gente só vai pegar. Se ele percorreu 1,5, isso significa que ele percorreu metade do percurso. Então, se é a metade, qual é a metade de 60? 30. Então, ele percorreu 30 quilômetros. Ou você pode fazer 1 vezes 60 e 60 dividido por 2, que dá 30. Tá? Você pode tirar da fração e ver o valor. Mas só em você ver que é 1/2, 1/2 já é metade. Então, você só é conferir quanto é a metade desse valor. Na quinta, uma prova de matemática contém 50 questões. Um aluno acertou 7 décimos, né, das questões. Quantas questões ele errou? Então, ele quer saber o que errou, a fração que ele errou, né? Aí tá dos acertos. Primeiramente, a gente vai ver quanto é que ele acertou. Então, a gente vai pegar essa fração e multiplicar pelo valor das questões. Você pode fazer 7 vezes 50, que dá 350, dividido por 10, que dá 35. Ou 50 dividido por 10, que dá 5, e fazer 5 vezes 7. Tá? Então, deu 35, faz as questões que ele acertou. Então, se foi 50, você faz 50 menos 35, 15. Então, ele errou 15 questões. Letra A, tá? E hoje a gente ainda continua com o conteúdo de fração. E hoje a gente vai ver o conteúdo em relação à adição e subtração de frações. Então, vamos ver algumas resoluções e elaborações de problemas envolvendo essas operaçõezinhas de adição e subtração dos números racionais na forma fracionária. O objetivo é o quê? Adicionar e subtrair frações de mesmo denominador e adicionar e subtrair frações de denominadores diferentes. Então, a gente vai ver as duas formas. Primeiramente, a gente vai ver com os numeradores iguais, né? Os denominadores. Como é que é a adição de fração? Vamos ver essa situação aí, ó. Fernando tem uma tira retangular de cartolina branca. Então, ele está com a cartolina branca e tem umas tiras. Ele dividiu essa tira em 8 partes iguais. Pintou 3 dessas partes de laranja e 2 dessas partes de azul, como vocês podem ver aí na imagem. Né? Tá ali dividido em 8 tiras, pintou 3 de laranja e 2 de azul. A parte colorida da tira representa fração da inteira. Então, você vai juntar aquele pintor de laranja com a de azul e formar a nova fração.
Como assim? Veja, se foi 8 tiras, a primeira representa o quê? 3 oitavos. E a segunda, 2 oitavos. Então, você vai fazer o quê? Repete o numerador, tá vendo lá o denominador? Não é 8? O que vai modificar é o numerador, que você vai somar. 3 mais 2, 5. Então, fica 5 oitavos. Então, a parte colorida aí representa 5 oitavos da tira inteira. Por que não mexemos aí no denominador? Porque a repartição continua a mesma. São 8 tiras. O que vai mudar vai ser o numerador, né? A quantidade que ele pintou de laranja e a quantidade que ele pintou de azul. Você vai somar. E na subtração, como é que isso acontece? Vamos ver aí essa situação. Ó. Fernando tem agora, né, outra tira retangular, que está dividida em 9 partes iguais. Nessa tira, 5 partes iguais já foram coloridas de amarelo. E dessa parte colorida, ele eliminou 2 partes. Aí, como vocês estão vendo o xizinho. Nessas condições, a parte colorida que restou representa que fração da tira inicial? Então, vamos verificar como é que a gente faz. Se são, a gente vê ao todo quantas tiras são. São 9 tiras, né? 9 quadradinhos aí. A parte que ele pintou representa 5 nonos, né? A parte que ele riscou, que ele tirou, representa 2 nonos. E a que ele deixou pintada, 3 nonos. Então, como é que faz isso? Se ao todo é 5 nonos, né, que ele pintou, e tirou 2 nonos, então a gente faz o quê? Repete o denominador e subtrai o numerador. Então, faz 5 menos 2 dá 3 nonos. Então, a parte colorida que restou aí representa 3 nonos da tira inteira. Concluindo, quando os denominadores são iguais, basta somar ou subtrair os numeradores. A gente não altera o denominador. Repete o denominador e soma a parte do numerador. Então, aí na adição, 3 mais 2, 5, 5 oitavos. Na subtração, 5 menos 2, 3 nonos. Agora, a gente vai ver situações em que os denominadores são iguais, né? A gente viu, né? Agora, a gente vai ver situações onde os denominadores são diferentes. Como é que a gente pode calcular? É a mesma coisa? Não é. Vai ser de outra forma. Vamos lá ver essa situação. Na adição. Helena foi à feira em certa quantia. Com certa quantia. Gastou o meio dessa quantia da banca de frutas, 1/3 dessa quantia na banca de verduras e legumes. Que fração da quantia inicial Helena gastou nessas duas bancas? Vejam aí que os denominadores estão diferentes. Então, não dá para a gente repetir, né? Ela tem uma parte que é a metade e a outra é 1/3 parte. E quanto é que gastou aí ao todo, né? De fração. A gente pode pensar em frações equivalentes, com denominadores iguais. Lembram de fração equivalente quando uma equivale à outra? Então, o que é que a gente faz? A gente faz com que essas duas frações tenham denominadores iguais. Então, o meio eu multiplico por 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 3, 6. 3 sextos. A outra fração também vou multiplicar para dar um denominador igual. Então, qual o número eu posso multiplicar o 3 que vai dar 6? 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então, percebam agora que elas estão com a fração, né? Com os denominadores iguais, que é o 6. Então, a gente faz o quê? Repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Então, aí, ela gastou 5 sextos da quantia inicial. E na subtração? Das pessoas que estavam na barraca de pastel, 4/5 eram homens. 4/5. Então, a fração fica aí, 4 sobre 5, né? Se o meio das pessoas, meio, metade, equivale à fração de 1 sobre 2. Na barraca usavam óculos e apenas homens usavam óculos, né? Que fração das pessoas que estavam na barraca de pastel representa os homens que não usavam? Então, a gente faz uma subtração. Faz a mesma coisa, a gente busca frações equivalentes, que dê os denominadores iguais aí para 5 e para 2.
Aí a gente fez aí, ó. A gente conseguiu denominadores, a gente multiplicou o 5 por 2, que dá 10. 4 vezes 2, 8. Lembrando que, quando a gente vai fazer a fração equivalente, a gente também tem que alterar tanto o numerador como o denominador. Aí a outra, para dar 10, a gente multiplicou por 5. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 5, 5. Vejam que agora eles estão com denominadores iguais. E agora eu faço a subtração. 8 menos 5, 3. E repete o denominador. 3 décimos. Então, aí, a parte que não usava óculos era 3 décimos. Mas também, a outra forma da gente fazer, né, essa operaçãozinha com denominadores diferentes, né? Porque nem sempre vocês vão adivinhar qual é a fração equivalente àquele valor. Por ser uma fração diferente, que exija mais multiplicação. Então, a gente pode usar outro método, que até já foi visto aqui em aula. Caso vocês tenham dúvida, volta naquela aula em relação aos múltiplos mínimos comuns e revisa novamente, tá? Então, a gente pode usar o mínimo múltiplo comum. Múltiplos é quando a gente tem uma multiplicação. Lembram da tabuada que a gente multiplica? Por exemplo, tabuada do 2. A gente não vai multiplicando, né? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 3. E aí o resultado, né, dá uma sequência em que vai aumentando de 2 em 2. Então, esses são os múltiplos. Vejam só, como é que a gente pode calcular, então, com o MMC? Vejam, a gente tem a fração 5 sextos mais 7 nonos. Como é que eu sei que vai ser uns denominadores iguais? Então, eu faço o MMC, como vocês podem ver aí, do 6 e do 9, né? Como assim, professora, que eu vou fazer? Vejam, vocês podem verificar aí e a gente pode fazer também, tá? O MMC de 6 e 9. Lembram dos números primos? Os números primos, né, é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o único número primo que é par é o 2. Então, a gente começa sempre a dividir o mínimo múltiplo comum por 2. Então, a gente faz aqui, ó. 2 divide 6, que dá 3. Mas não divide 9. Então, a gente repete o 9. Aí, agora, não dá para dividir por 2. Então, o próximo número, que é primo, é o 3. Então, a gente divide. 3 dividido por 3, 1. E agora, divido 9. 3 dividido por 9, 3. Ainda dá para dividir por 3, não é? 3 dividido por 3, 1. Pronto. Agora, a gente vai saber quem é o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. Basta multiplicar. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, a gente tem aí o mínimo múltiplo comum. Como na fração que vocês estão vendo aí, né? No caso, que vocês sabem que agora é 18, o denominador, então coloca na fração o 18 em ambos, não é isso? E a gente vai aí fazer a soma. Colocou, pronto. E agora, professora, o que é que eu faço? Agora você vai fazer a operaçãozinha em relação às frações. Se é 5 sextos mais 7 nono, não é isso? O que é que eu posso fazer? Percebam aí na setinha que eu multipliquei o 6 vezes 3. Multipliquei por 3. 6 vezes 3, né? Que dá 18. Então, o de cima também vai ser multiplicado por 3. 3 vezes 5, né? Quanto é que vai dar? 15. Qual o número aqui que eu posso multiplicar que vai dar 18? 9 vezes 2, né? Dá 18. Então, eu multiplico 7 por 2. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 7, 14. Então, aqui, repete o denominador e você vai somar 15 mais 14, que dá 29. Então, essa aí a gente tem fazendo, aí no caso, a fração equivalente, que o numerador vai ser igual. Basta a gente fazer o quê? O mínimo múltiplo comum, ok? Por exemplo, aí, ó, para a gente praticar. Vamos realizar as operações a seguinte e simplifique o resultado
quando necessário. Então, na alternativa A, né, vamos praticar aí o que a gente aprendeu agora. Vamos lá. Alternativa A gente tem numeradores diferentes, mas os denominadores são iguais. Então, na A, a gente tem aí, ó, 5 sextos mais 9 sextos. O que é que a gente faz? Repete o denominador 6 e soma o numerador. Então, 5 mais 9, 14. Aqui, eu posso simplificar. Dá para me simplificar por 2 ambos as frações, para colocar na forma reduzida. 14 dividido por 2, 7. 6 dividido por 2, 3. Então, aqui eu tenho 7 sobre 3. Essa é a fração. Aí, se eu quiser, quando é possível fazer a redução, a gente reduz a fração. Porque tem questões que ele pede na forma reduzida. Então, alternativa B. Eu tenho 4 sétimos menos 2 sétimos. Então, o que é que eu faço? Repete aí o denominador, que é 7, e subtrai. 4 menos 2, 2. Aqui já está na fração reduzida, ok? E o próximo? Aí a gente vai agora em que os denominadores são diferentes. Como é que a gente pode fazer? Pode fazer a equivalência, certo? Ou fazer o mínimo múltiplo comum. Então, aí eu tenho 7 sobre 2 mais 2 sobre 3. Então, como é que fica aí? Vamos lá. Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Então, começando por 2, eu divido. 2 dividido por 2, 1, né? E baixo 3. Agora, eu posso dividir por 3, né? 3 só divide ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. E aí, a gente multiplica. 2 vezes 3, 6. Então, aí, a fração equivalente vai ser com o denominador 6. Então, eu sei que 2 vezes 3 é 6. Então, 3 vezes 7, 21. Aqui, ó, 2 vezes 3, né, dá 6. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 25 sextos. Aqui não dá pra gente fazer a redução. Outra maneira também, que se vocês acharem com mais facilidade, é o seguinte: você fazer a multiplicação aqui, 2 vezes 3, 6, tá? E você multiplicar meios pelos extremos. 3 vezes 7, 21, mais, né, repete o sinal de mais, 2 vezes 2, 4. Que vai dar também aí a resolução dessa fração com denominadores diferentes. Mostrei 3 maneiras, né? Em que você pode fazer a fração equivalente, o mínimo múltiplo comum, ou o joguinho da multiplicação de meios pelos extremos, em que você multiplica primeiro os denominadores e depois multiplica meios pelos extremos, e lembrando do sinal que está aqui, se é mais ou menos. Então, na alternativa D, também a gente vai fazer dessa forma. Dessa forma aí, ó. Tem 3 quartos menos 1 sexto. Então, a gente pode ver aí a fração, né, do mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Divide, começando por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3, né? E aí, agora a gente vem pro próximo. Dá para dividir ainda por 2. 2 dividido por 2, 1. Repete o 3. 3 dividido por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, aí dá 12, certo? Então, a fração equivalente é
12, sendo aqui que a subtração, menos 12. Então, o valor que eu multiplico 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, né? 2. 2 vezes 1, 2. E aí, você repete o denominador, que é 12, e faz a subtração. 9 menos 2, 7. 7 sobre 12. Ou você pode, né, fazer a multiplicação. 4 vezes 6 e depois multiplicar mesmo pelos extremos. Mas, professora, se eu multiplicar 4 vezes 6 é 24. Sim, é 24. Vamos ver se dá certo, ó. 4 vezes 6, né? Multiplico aí, dá 24. E eu venho 3 vezes 6, né? 18. Coloco o sinal de menos. 4 vezes 1, 4. Então, 18 menos 4 dá quanto? Dá 14 sobre 24. Então, aqui, ó, simplificando essa fração por 2, 14 dividido por 2, 7. 24 dividido por 12, por 2, 24. Então, dá a mesma fração, tá? Você chega no mesmo resultado. Como vocês podem conferir aí a resposta, tá? Do que a gente acabou de calcular. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje em relação à fração, adição e subtração com denominadores diferentes e denominadores iguais. Até a próxima aula. Obrigada.